Senhoras e senhores, boa tarde. Com grande honra que a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo e o grupo responsável pelos projetos de mediação empresarial pré-processual recebem a todos nesse ambiente virtual do Tribunal de Justiça. Para atenuar os impactos da crise gerada pela pandemia e oferecer uma alternativa para a solução de conflitos, a Corregedoria Geral da Justiça criou 2 projetos piloto de mediação pré-processual para questões empresariais na capital. Um voltado para demandas de competência das varas de direito empresarial e o outro para demandas da área de falência e recuperações judiciais. O objetivo é o diálogo entre as partes na busca por um acordo antes do ajuizamento de uma ação. Optou-se hoje não por um evento, mas por um modelo de reunião para que as ideias sobre a mediação empresarial pré-processual possam ser compartilhadas, oferecendo assim a possibilidade de que o representante de cada instituição aqui presente, convidados nossos, também possam se manifestar sobre o projeto, o que seria impossível se nós fizéssemos essa transmissão via YouTube, por exemplo. Teremos a abertura pelo nosso corregedor, na sequência a apresentação do projeto e ao final nós abriremos então para debates. Todos os microfones já estão mutados, pedimos que assim permaneçam durante todas as apresentações. Para promover, então, a abertura dos trabalhos, com a palavra, o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo desembargador Ricardo Maíra Anafi. Germano, muito obrigado. Boa tarde a todos. A minha apresentação foi extremamente facilitada já pela apresentação feita pelo Germano dos objetos que serão discutidos nessa data. É uma grande honra para mim abrir esse evento, porque em tempos de pandemia, o tribunal percebeu todas as intempéries da sociedade, né? O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, ele percebe, ele é muito sensível às intempéries sociais, né? O direito, ele é muito dinâmico, a interpretação do direito, ela se satisfaz na medida que a sociedade se modifica. E dentro desse contexto, o tribunal inovou sobre muitos aspectos. Abraçou ideias novas, como a teleaudiência, atos de intimação, citação, o controle remoto, pelo sistema remoto. Nós mudamos muita coisa. O tribunal mudou muita coisa, abraçou uma série de novidades, e a Corregedoria e o Tribunal com uma visão realmente de contexto geral do Poder Judiciário. E aí, os juízes das varas empresariais, de falência, de arbitragem, se reuniram e fizeram algumas propostas que foram acolhidas pela Corregedoria, e dentre elas, a que vai ser hoje debatida. Então, todos os méritos, em verdade, desses atos em relação à mediação empresarial são dos meritíssimos juízes Paulo Furtado de Oliveira Filho, Maria Rita Rebelo Pinho Dias, Renata Mota Maciel, Andréa Galhardo Palma, Marcelo Amaral Perino. Eles são os grandes juízes abnegados, dedicados, e que fizeram essa proposta, que acabou sendo acolhida por uma desembargadora que não tem a expertise da área empresarial propriamente dita, da atividade jurisdicional, mas tem uma expertise profunda da área da mediação. A doutora Maria Lúcia Ribeiro de Castro Pisotti Mendes, não lembrava do nome completo, tive que ler, confesso. Minha colega de longa data, minha amiga de longa data. Então, essa união de expertises da área empresarial, da mediação, essa vontade de fazer e evitar o que nós estamos vendo hoje. Lojas estão fechando, empresas estão fechando e verdadeiramente liquidando, né? Porque houve uma sensível
a recepção pelo mercado da pandemia. Todo reflexo da pandemia, ele atingiu a todos, sem exceção, em especial as sociedades empresariais, e nisso atinge uma gama de pessoas muito grande. Esse projeto piloto que foi acolhido pela Corregedoria Geral da Justiça, e hoje em especial, que atinge os empresários, as sociedades empresariais, as individuais, as micro, as pequenas e médias empresas, tem um efeito da tentativa de evitar ações, evitar quebras, evitar esses problemas todos decorrentes da ausência de negócios jurídicos no período, da diminuição dos negócios jurídicos no período, e sendo colocado à disposição juízes, como eu já disse, de grande expertise na área e uma desembargadora de grande expertise na área de mediação. A ideia é evitar ações, a ideia é de ter essa conduta pré-processual. E para isso foram convidados a OAB, a ASP, IASP, outras entidades, administradores que atuam na recuperação judicial, para que se tenha uma ideia exatamente do que é, do que se pretende e o que nós podemos aprimorar. Isso é o grande objetivo. Eu queria cumprimentar a todos, desejar que seja um evento fantástico, de muito sucesso, e que consigamos, a partir dele, termos efetivamente mediações, evitando quebras, evitando recuperações e apaziguando a sociedade, apaziguando esse problema específico, porque não vai, quando eu falo em apaziguar, em pacificar, não vai ser apenas de um empresário. Nós estamos falando de um número grande de pessoas envolvidas e evitando ações. Estão todos de parabéns, eu cumprimento todos os presentes, cumprimento novamente os juízes, a desembargadora Maria Lúcia, os funcionários do cerimonial do tribunal, que sempre são fantásticos nesses eventos. Eu não canso de dar os parabéns a eles e agradecer muito a todos que se inscreveram para participar. Nós vamos somar esforços para resolver problemas e evitar que venham às portas do judiciário, pois as consequências geralmente são mais graves, elas são mais severas e são muito mais custosas. E estão todos se aproveitando da expertise de nobres juízes e uma excelente desembargadora. Muitíssimo obrigado a todos, estão todos de parabéns pela presença, estão todos de parabéns pela dedicação que estão demonstrando. Muito, muito obrigado, um voto de um evento fantástico a todos. Boa noite. Obrigado, corregedor, obrigado pelas palavras. Ouviremos agora a coordenadora do Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Pré-Processual, desembargadora Maria Lúcia Ribeiro de Castro Pisotti Mendes. Então, boa tarde a todos. Eu preciso começar cumprimentando e já dando os parabéns, primeiro para o nosso arrojado, moderno e dinâmico corregedor, Ricardo Mairanaf. E óbvio que não é pela amizade nem pelos mais de 35 anos, que já longo, bom e longevo período do nosso contato, da nossa amizade desde os tempos de PUC, mas é pela forma corajosa com a qual Vossa Excelência tem de lidar com a corregedoria. Corregedoria é uma área tão difícil, uma área desafiadora, uma área muito sensível, uma área de administração, de fiscalização, de gestão, de orientação, e Vossa Excelência atendeu aos interesses e à boa vontade e também à forma dinâmica e corajosa dos nossos colegas e também meus amigos, os juízes Paulo, Renata, a Rita, a Andréia e o Marcelo Penino,
são todos juízes extremamente experientes e quiseram trazer essa ideia, Vossa Excelência, levando de uma forma muito mais voluntária, corajosa e idealista do que por ônus ou por obrigação, porque o trabalho de todos nós já está bastante sobrecarregado, mas quiseram eles, não só com criatividade, com coragem, mas quiseram eles, com toda a experiência que tem nas varas empresarial e de recuperação judicial, ajudar a achar uma nova forma da gente tentar começar a solucionar esses problemas que certamente virão agora a partir da pandemia. Vossa Excelência me deu essa honra imensa de participar como colaboradora, ajudando os colegas e colocando totalmente à disposição. De fato, já são 16 anos, corregedor Ricardo Anaf, que eu estou nesse trabalho da mediação, desde que tive a honra também, pela nomeação do Tribunal de Justiça, de compor o primeiro, que na época se chamava Setor de Conciliação do país. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi pioneiro nisso, e está de parabéns, porque não havia nada nem parecido, e Vossa Excelência lembra-se muito bem que foi no João Mendes, né, o primeiro setor, justamente para mostrar que era preciso fazer num lugar tão difícil e desafiador como foi no João Mendes, para mostrar que era possível a mediação se integrar ao sistema de justiça de maneira irreversível. Houve muita desconfiança na época, houve dificuldade por parte dos juízes, OAB, todo mundo acho que não entendia tão bem, a mediação era algo muito novo no Brasil. E veja, 16 anos depois, a Corregedoria agora, através da sua autorização, da sua coragem, acolhe esse projeto com a boa vontade, muito mais do que a competência, muito mais do que o dever, mas a boa vontade desses muito respeitados e competentes juízes, nós estamos conseguindo criar de novo, fazer história em São Paulo. O Tribunal de Justiça e a Corregedoria de São Paulo estão abrindo caminho para a mediação numa área que é chamada a elite da justiça, a elite da judicialização dos conflitos. Todos os conflitos merecem o nosso cuidado, a nossa atenção, o nosso respeito, porque tem partes sempre envolvidas nos conflitos. Mas, de fato, a área da empresarial de recuperação judicial é uma área muito elitizada. Temos os grandes escritórios, as grandes empresas, as grandes corporações e os grandes litígios financeiros. E como Vossa Excelência observou muito bem, no pós-pandemia, nós estamos tentando primeiro salvar a saúde das pessoas, mas vamos ter que salvar a economia também. E todos nós do Judiciário sabemos que é onde começa uma nova novela, quando começa um novo drama, onde deságua o problema da sociedade, que é no Judiciário. E antes que todos resolvam judicializar os conflitos, nós estamos aí criando essa oportunidade de trazer o demandante, todo mundo que vai um dia demandar, todo mundo que está envolvido no conflito, mas principalmente os advogados, os representantes das grandes empresas, das pequenas, das médias empresas, o comerciante individual, todos aqueles que são prepostos, todas as famílias que estão envolvidas nesse conflito, estão atrás dessas empresas para participar desse trabalho. O que nós pedimos, senhor corregedor, meus amigos e colegas da vara empresarial e a todos os inúmeros convidados que estão participando desse evento, que já nos honra muito por terem aceito o convite, terem se inscrito no evento. O que nós pedimos, nós todos, o Tribunal de Justiça, juízes, embargadores, o nosso corregedor, certamente, todos nós queremos uma carta de confiança, estamos pedindo um crédito para esse trabalho, é um trabalho pioneiro, é um trabalho que tem tudo para dar certo, mas nós precisamos que a demanda venha, nós precisamos que todos acreditem que é possível não judicializar e tentar a mediação pré-processual antes que vire mais um processo, e todos sabemos que o processo, com sorte, em menos de 10 anos, ele não tem uma decisão judicial efetivada no sentido da execuibilidade, no sentido do resultado. Isso com sorte. Então, a gente precisa fugir disso, precisamos abrir essa outra porta, e é uma porta possível, todos os países desenvolvidos já usam mediação há décadas, é uma realidade que já se estabeleceu em qualquer país desenvolvido, até países carentes como a Índia tem a mediação até como obrigatória. Então, eu acho que estamos abrindo realmente um trajeto novo de esperança, é um trajeto de ideal, é uma coragem que a Corregedoria está tendo, e eu me lembro, com o nosso corregedor certamente vai se lembrar disso, quando o setor de conciliação foi montado há 16 anos, além desse campo que havia de medo, de desconfiança, porque todo ser humano tem o medo do novo, foi muito importante que o Tribunal de Justiça acolheu essa ideia e acreditou num projeto pioneiro exatamente como esse. Ele começou como um projeto piloto. E em menos de 6 meses, o presidente na época tinha dado 2 anos para transformar em projeto definitivo, e em menos de 6 meses a presidência transformou aquilo num projeto definitivo. Quem era do João Mendes se lembra, Paulo Furtado nessa época era, a Renata não sei se já tinha chegado, Marcelo Perino estava, a Maria Rita é muito novinha, né, então muito experiente, mas entrou depois, e a Andréia acho que também entrou depois, mas nessa época, ou estava no interior, nessa época já foi muito incrível aquilo ter se transformado em menos de 6 meses em definitivo. Eu tenho certeza,
corregedor Ricardo Anaf, que nós vamos transformar esse projeto piloto em definitivo, porque tenho certeza que essas pessoas que hoje estão participando desse evento, para conhecer, e todas que vão conhecer depois, com a divulgação feita pela nossa eficiente assessoria de imprensa, todos nós vamos cuidar de divulgar, vão conhecer o projeto e vão querer experimentar para dar essa chance para a mediação como pacificação de conflitos, porque se nós já vivemos um país onde chegamos a atingir a cifra de 100 milhões de processos. Nós temos que mudar esse ciclo, que virou um ciclo vicioso. O processo tem que existir, mas ele só deve existir depois que a gente tentar essa via da pacificação pela mediação. E sim, processos de recuperação judicial e empresarial podem e devem dar esta chance para a mediação. Senhor corregedor, eu tenho já há tantos anos uma estima imensa, muito afeto e muito respeito e admiração por Vossa Excelência. Admiro já a forma com a qual Vossa Excelência está conduzindo a corregedoria, mas agora fiquei com uma dívida de gratidão eterna, porque ter me convidado para participar desse projeto como voluntária, que fico até emocionado, o desafio é falar pouco, porque o evento é curto, então eu já estou encerrando, porque eu prometi para eles que eu ia cumprir esse desafio, mas quando eu falo da mediação, o desafio é maior ainda, porque eu fico muito empolgada. Então, eu tenho uma dívida de gratidão com Vossa Excelência a partir de hoje, declarada aqui publicamente pelo convite, e eu estou à disposição dos nossos colegas, que são juízes da melhor qualidade, aguerridos, corajosos, para qualquer coisa que eles precisem de hoje, e para que esse processo, tornado definitivo, a gente mude a história da judicialização no Brasil, através deste trabalho feito em São Paulo, que eu tenho certeza vai ser copiado pelo Brasil todo. Muito obrigada. Obrigado, desembargadora. Ouviremos agora o juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial da Capital, Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho. Doutor Paulo, o senhor precisa ligar o microfone. Boa tarde a todos. Agora sim, depois de 6 meses de pandemia, o notebook já não funciona mais direito, mas vamos seguir em frente. Eu quero cumprimentar o nosso corregedor pela grande capacidade de trabalho, pelo apoio desde o início às nossas atividades. Quero cumprimentar a desembargadora Maria Lúcia também, que veio nos ajudar, nos trazer essa luz, essa colaboração tão importante para o nosso projeto. Cumprimentar os nossos colegas Marcelo, Renata, Maria Rita e Andréia, cumprimentar os nossos funcionários do Tribunal de Justiça, aqui eu cumprimento o Germano e os demais, e também a Cecília, da assessoria de imprensa, cumprimento todos os demais presentes, das entidades que foram convidadas, e eu quero falar muito pouco para a gente poder apresentar o trabalho, o projeto, e isso vai ficar sob a responsabilidade das nossas colegas. Mas eu queria destacar que depois de 6 anos de atuação em vara de recuperação e falência, eu percebi que esse é um processo em que muito mais eficiente é a negociação do devedor com os credores e a capacidade de melhorar o diálogo entre os interessados que faz com que o processo atinja os seus objetivos. O processo de recuperação judicial é um processo em que não há opositores, não há litigantes. O que há, de um lado, são pessoas que numa relação empresarial são credoras, mas de outra ponta eles são devedoras em outros negócios, e eles formam uma cadeia produtiva e eles precisam se apoiar. Em certo momento há uma crise financeira e econômica de um devedor, e esses credores são chamados a decidir como podem apoiar aquele empresário em crise, ou se é inviável o apoio e se é melhor liquidar rapidamente o negócio. Ocorre que o processo de recuperação judicial, que deveria se tornar um processo, então, de efetiva negociação, ele é um processo caro, é um processo dispendioso, envolve muito custo, envolve muito tempo, ele acaba se tornando um processo ineficiente. Então, hoje em dia, não só no Brasil, mas na maioria dos países, o que se procura fazer é adotar medidas extrajudiciais de solução da crise. E a gente precisa criar esses mecanismos e apoiá-los até para que os empresários possam vir antes da crise chegar num ponto de inflexão. Então, eu acho que esse projeto vem com bons propósitos para que os empresários procurem os mecanismos extrajudiciais mais baratos, mais rápidos, mais eficientes,
antes da situação chegar num ponto de irremediabilidade. Quer dizer, há situações em que a liquidação acaba se tornando inevitável. É o que nós queremos evitar com esses projetos. Que os empresários possam chegar antes da situação ter se tornado irreversível. Agora, como fazer isso? Não é fácil. Como disse a desembargadora Maria Lúcia, é preciso ter apoio, é preciso ter confiança daquelas pessoas que podem nos ajudar. Então, a valorização da mediação não pode ser apenas algo que nós queremos, nós precisamos implementar as medidas necessárias para que a mediação seja interessante. Então, os mediadores precisam se capacitar, os mediadores na área de recuperação e na área empresarial precisam ser especializados. Então, nós precisamos trabalhar nessa especialização. A advocacia precisa também apoiar a mediação e ver na mediação uma ferramenta importante para a solução mais rápida, mais barata e mais eficiente dos processos. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a colaboração de todos os nossos colegas, agradecer a presença de todos os representantes das entidades, mais uma vez o nosso corregedor e a desembargadora, e espero que seja o início de um grande projeto, que isso se torne definitivo e que a gente tenha soluções às crises empresariais mais eficientes, que acho que isso é o que todo mundo quer, que isso é mais saudável para a economia e para a sociedade. Muito obrigado, Germano. Obrigado, doutor. Teremos agora, então, a apresentação do projeto. Falarão a doutora Maria Rita Rebelo Pinho Dias, da terceira vara de falências, e a doutora Renata Mota Bastiel, da segunda vara empresarial. Começamos, então, pela palavra da doutora Maria Rita Rebelo Pinho Dias. Olá, boa tarde a todos. Eu só vou compartilhar a tela, eu já começo a minha exposição. Um minutinho só, por favor. Bem, eu gostaria de agradecer, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês todos hoje. Eu gostaria de agradecer muito ao nosso corregedor por ter dado essa oportunidade para que acolhido esses projetos nossos de mediação e nos recebido tão bem nas nossas iniciativas. Queria agradecer a desembargadora Maria Lúcia Pisotti, que nos apoiou muito nesse processo de aprimoramento do projeto e elaboração desse evento que nós estamos aqui hoje, aos meus colegas, o Paulo, Renato, Marcelo, Andréa e todos os auxiliares que trabalham conosco nas varas, e também a todos os presentes que estão aqui hoje, juntamente com os nossos funcionários que nos ajudam a fazer esse evento tão importante. Eu vou fazer uma breve contextualização desse nosso piloto. Ele teve uma iniciativa anterior, como o próprio Germano disse na abertura do nosso evento, que foi uma tentativa, assim que surgiu a pandemia e todos os problemas e incertezas gerados por essa pandemia, sobretudo na parte de negócios, de empresas, cumprimento de contratos, cumprimento de obrigações, a disponibilidade financeira de caixa para pagamento de obrigações. Logo que surgiu, todos esses fenômenos começaram a aparecer, surgiu a necessidade e a reflexão sobre qual seria o papel do judiciário nessa situação. E parece que houve um consenso geral dos operadores do direito no sentido de que a mediação e a autocomposição de interesses seria uma solução adequada e mais eficiente para atender a todos os problemas que surgiram nesse momento, né? Nós sabemos que qualquer atuação em que haja um terceiro árbitro ou magistrado, há um tempo do processo para que esse terceiro tome conhecimento, e esse tempo do processo, que é o tempo do contraditório, talvez não seja um tempo suficiente rápido para atender às necessidades urgentes que estão sendo verificadas no dia a dia. O nosso projeto começou, esse projeto que a Corregedoria iniciou, foi o projeto que está descrito no provimento 11 de 2020, e teve um objetivo inicial de abarcar todas as questões empresariais surgidas com a pandemia. Ao longo do projeto piloto, desse primeiro projeto piloto, foi interessante verificar que muitos devedores, eles traziam para as sessões de mediação pretensões de negociações com mais de um credor. E aí se vislumbrou a possibilidade de criar um projeto piloto específico focado em renegociações coletivas de dívidas, né? Ou de situações ou questões
empresariais que tenham sido agravadas no período da pandemia. E a criação no âmbito do Poder Judiciário de um espaço institucional para que essas questões sejam trazidas, ela é importante porque ela sinaliza a importância da autocomposição como forma de solução de conflitos e disponibiliza a empresários que, porventura, possam estar passando por dificuldades no momento atual, um espaço que é do Poder Judiciário para que essas questões sejam enfrentadas. Como foi falado, nosso projeto piloto específico na área de concurso, né, de recuperação judicial e negociação coletiva de obrigações, ele está descrito no provimento 19 de 2020 e o foco dele é justamente no empresário e, sobretudo, no pequeno e médio empresário, que são aqueles que estão sendo mais afetados pela crise. O objetivo do piloto é disponibilizar esse espaço para renegociações de obrigações, busca de acordos e para que questões que tenham sido agravadas ao longo da pandemia eles possam também ser utilizadas ao longo do nosso projeto piloto em sessões de mediação. O objetivo da criação desse espaço institucional é viabilizar uma forma mais econômica do que a judicial, uma vez que não há cobrança de custas, e também, ao mesmo tempo, uma forma que nós entendemos que pode ser mais célere para a solução dessas disputas, na medida em que você coloca as duas partes que estão envolvidas naquele problema e permite que elas possam negociar. O provimento 19 de 2020, ele traz essa intenção de uma tentativa de negociação coletiva das obrigações. Então, as diretrizes desse projeto, que foi abarcado pela Corregedoria, são justamente a desjudicialização, o apoio à autocomposição, a redução dos custos no momento em que essas questões já são mais sensíveis e também a maior celeridade na solução das questões. Vocês estão conseguindo receber o compartilhamento ou não? Desculpa. A Renata mandou uma mensagem e falou que não estava compartilhando. Eu vou tentar recompartilhar, um minutinho só. Estava na tela, sim. Estava na tela? Do Maria Rita. Tá. Desculpa. Agora sim. Então tá bom. O procedimento, ele começa com o envio de um e-mail, então pelo devedor interessado, que é esse que está na tela, que é mediação covid@tjsp.jus.br. Esse procedimento, ele começa com um pedido que é preenchido por esse devedor, em que ele apresenta ele vai relacionar, existe um anexo no provimento 19 que traz várias informações que ele tem que apresentar sobre a situação do débito dele, as condições dos credores, e com base nessa informação, o objetivo não foi burocratizar o pedido de mediação, mas sim permitir que o mediador, ao receber esse pedido, ele possa ter uma ideia de qual vai ser o trabalho que ele vai ter que desenvolver. Esse pedido ele vai ser encaminhado ao juiz, que em 7 dias ele vai marcar essa audiência preparatória. Ao fazer o pedido, o devedor ele pode indicar uma câmara de mediação em que ele tiver interesse, ou porventura um mediador que esteja habilitado no Tribunal de Justiça, e isso é uma forma de permitir que a lei de mediação seja cumprida, permitindo que o devedor ele possa escolher um mediador da escolha dele. No entanto, se não houver essa indicação, o juiz, ao receber o pedido, ele apresenta a indicação dele com base nos mediadores que estão habilitados no Tribunal de Justiça, e nessa audiência preparatória, o objetivo é justamente sentar o juiz com o mediador e com o credor simplesmente para que haja apresentação e que seja designada a audiência de finalização, ou seja, para que seja previsto um prazo máximo para a duração dessa mediação, que no provimento está de 30 até 60 dias. Finalizada essa audiência preparatória, há total liberdade para que o mediador, juntamente com o devedor, eles entrem em contato com os credores que porventura sejam interessados e iniciem as sessões de mediação. A finalização desse procedimento se houver interesse do devedor e dos credores para que haja homologação judicial desses acordos, que vão ser apresentados ao juízo para homologação na audiência de finalização. É importante mencionar que, se houver interesse do devedor para que os credores estejam presentes nessa última audiência, seja feito esse pedido e sejam encaminhados os contatos para que eles possam ser chamados para essa audiência de finalização. O juiz, nessa audiência, ele vai ler os documentos que forem apresentados e, sendo possível a individualização do devedor e do credor, ele vai firmar, ele vai homologar esse acordo. É interessante
a ideia do piloto é justamente permitir que a lei de mediação seja cumprida na íntegra, na medida em que será preservado o sigilo que a lei exige e as sessões de mediação serão conduzidas exclusivamente pelo mediador, sem qualquer tipo de intervenção judicial. Apenas reforçando, o pedido tem que ser feito por e-mail, sem muitas burocracias, e reforçando que o juiz, quando recebe, ele não faz nenhuma análise de enquadramento nos códigos de processo civil, porque não é um procedimento judicial. Realmente, o objetivo do preenchimento desse formulário é a orientação do mediador para facilitar as sessões de mediação. Não há incidência de custas judiciais, e as partes, o devedor que estiver interessado, ele vai submeter aos critérios de remuneração que estão previstos na resolução da Ordem Especial do Tribunal de Justiça, 809 de 2019, ou se ele indicar à Câmara, a remuneração e os procedimentos de cada sessão serão aqueles previstos nos regulamentos de cada Câmara. No âmbito do tribunal, se houver escolha ou indicação pelo juiz na falta de indicação pelo devedor de um mediador, as sessões serão realizadas via Teams durante a pandemia. Eu acho que essas eram as minhas considerações sobre o procedimento. Realmente é um procedimento muito simples e o objetivo é tornar o mais desburocrático possível e facilitar que qualquer um possa ter acesso a esse procedimento sem onerar as partes no momento de tanta dificuldade. Vou passar a fala agora para a Renata, que vai terminar a exposição. Boa tarde a todos. Prosseguindo, estão me ouvindo, né? Prosseguindo na fala da minha colega Maria Rita, eu gostaria de ressaltar que esses projetos piloto implementados pela Corregedoria Geral da Justiça por meio dos provimentos 11 e 19 surgem exatamente, né, da preocupação da Corregedoria Geral da Justiça aqui de São Paulo com os impactos decorrentes dessas medidas de isolamento social nas atividades empresariais. E como o doutor Anaf bem disse no início desse evento, é notório que nas atividades empresariais, que as atividades empresariais foram as mais atingidas, né? E nós que trabalhamos nas varas especializadas, diariamente nós nos defrontamos com essa realidade. É evidente que o Poder Judiciário está a postos, continua a postos, né? E graças realmente a todos os esforços da administração do tribunal, em especial da Corregedoria, que sistematizaram aí as nossas atividades nesse ambiente virtual, para que nós pudéssemos dar continuidade aos nossos trabalhos, né? O que vem ocorrendo aí desde o dia 23 de março, sem interrupção. No entanto, né, nós precisávamos pensar além, né, da nossa atividade diuturna, que é a nossa atividade de magistrados. Então, pensar em como resolver de forma rápida e eficiente as disputas empresariais em um momento tão peculiar da história foi o mote desse projeto que foi implementado pela Corregedoria Geral da Justiça. Exatamente por isso, né, um evento como esse serve para convidar todos os envolvidos nas disputas empresariais, que não necessariamente precisaremos judicializar essas disputas, porque em um momento como esse de pandemia, né, talvez as mãos do juiz aí não sejam nem sempre serão a melhor solução. Eu acho que essa é a nossa fala comum. A desembargadora Maria Lúcia Pisotti também reforçou isso, e nós, com os juízes das varas empresariais, temos que reforçar essa ideia. A resolução consensual das disputas, né, mais do que nunca, parece o melhor caminho. É evidente que, para os senhores que estão aqui assistindo esse evento, né, esse caminho, essa luta, ela já é traçada, esse caminho já vem sendo percorrido há muito tempo, e a doutora Maria Lúcia Pisotti, que tanto tem nos apoiado nesse projeto, é um exemplo disso, né, e ela contou aqui um pouquinho da história do Tribunal de Justiça nesse fomento aos métodos consensuais de solução de disputas. Mas talvez, né, embora o caminho já seja um caminho longo, talvez, curiosamente, em um período como esse aqui de pandemia, a gente possa encontrar e extrair algo de positivo. E esse algo de positivo é exatamente fomentar soluções consensuais e resolução de disputas em matéria empresarial. É notório, né, é notória a necessidade de resolver de forma rápida e eficiente essas disputas num momento como esse. E é por isso que nessa minha fala bem breve aqui, dando prosseguimento ao que a Maria Rita dizia, eu vou ressaltar a importância aqui, né, do mediador, a importância da advocacia e a atuação e a nossa proposta aqui enquanto Poder Judiciário de fomentar, evidentemente que juízes não são mediadores, né, essa é uma fala que a gente sempre repete, nós não somos mediadores,
mas nós estamos todos no mesmo barco querendo a mesma coisa, o objetivo é comum. Por isso, hoje, esse evento ele vem como um convite a todos os senhores para que encampem essa ideia e para que participem e apoiem esse projeto. Eu não preciso falar muito da importância, nem precisaria falar da importância do advogado nesse processo de resolução de disputas, mas porque é evidente, porque é óbvio, porque não existe resolução de disputa sem um advogado, né? Tanto para o credor quanto para o devedor, que conhece a situação jurídica do cliente, as chances de sucesso em juízo, conhece a margem de negociação, apoia o cliente nesse processo de negociação. Isso já é feito pelos advogados, a gente sabe, né? Mas muitas vezes um impulso ou um projeto como esse pode auxiliar ainda mais nesse processo de negociação voltado à resolução das disputas. Os mediadores, nós sabemos que há alguns mediadores aqui assistindo, a importância da mediação, né, o profissional que deverá ter atuação, o Paulo falava da experiência na área empresarial, esse é o nosso grande desafio, temos muitos mediadores que atuam na mediação privada, e o nosso convite será, evidentemente, que eles também possam participar, juntamente com os mediadores que já são cadastrados no tribunal, num processo como esse, né, e serão, não há nenhuma dúvida, não vou dizer que serão os protagonistas, porque os protagonistas serão as partes, mas serão, com certeza, grandes atores nesse processo voltado à resolução das disputas. Do nosso lado, né, Maria Rita, a atuação aqui do Poder Judiciário, Corregedoria Geral da Justiça, e aqui o nosso agradecimento pela criação desse espaço pela Corregedoria Geral da Justiça, né, para nós como juízes isso foi muito importante, porque no primeiro momento em que nós noticiamos o problema, e era evidente, o problema que já existia, que a gente sabia que ia acontecer, dessa judicialização em massa, a Corregedoria mais do que imediatamente, com seus juízes assessores e com o doutor Anaf, a equipe do doutor Anaf, encamparam essa ideia e possibilitaram a implementação por meio desses dois provimentos. Né, esse apoio institucional, ele certamente continuará na questão na relação com os mediadores, nas câmaras cadastradas, nesse processo todo de implementação desse projeto, né? E também com a homologação judicial desses acordos, que se tornam aí títulos executivos judiciais e que vão permitir aí o trato mais facilitado e mais rápido dos negócios, né? Temos muitos desafios para dar tratamento específico para esse perfil de demanda, e o nosso convite é que nós estejamos todos juntos nesse projeto, né? A Corregedoria cria esse espaço para autocomposição de interesses, mas nós precisamos estar juntos nesse objetivo. Então, o Poder Judiciário, que sabe muito bem que nós temos, né, estamos num país que tem a cultura do litígio, muitas vezes estar, comparecer perante o judiciário parece a solução de todos os problemas, a gente sabe que esse é um problema cultural também, então, por isso, né, esse nosso incentivo e essa nossa forma de dizer, olha, nem tudo precisa e nem tudo vai ser resolvido da melhor forma nas nossas mãos. Eu acho que é essa a fala principal aqui desse evento, né? Como eu disse, o nosso objetivo, mediadores, advogados, juízes, é comum, é auxiliar na resolução dos problemas decorrentes dessa, e a doutora Anaf dizia no início, né, não há dúvida de que houve aí o que a Judite Martins Costa falou, numa disrupção das relações jurídicas, né, nós vamos ter que conviver com isso, estamos passando por isso, e o nosso grande desafio é como nós vamos passar por isso, né, então eu acho que esse é um momento muito positivo, curiosamente, é um momento muito positivo para fomentar a mediação e esses métodos alternativos de resolução de disputas em matéria empresarial. Eu já vou finalizando, nosso compromisso, né, é estabelecer um tratamento adequado aos conflitos empresariais, seja nas nossas varas, seja também um projeto como esse, sempre observando o perfil dessas demandas, a necessidade de especialização de todos os profissionais que atuam nessa área, a importância do Poder Judiciário no fomento à atividade empresarial, sobretudo em um estado como o estado de São Paulo, né, que movimenta aí a economia nacional, respeito à alocação de riscos em um momento tão delicado para a economia, né, sei que quem nos ouve aí, os que estão nos ouvindo hoje, comungam desse objetivo, e é por isso que eu reforço o convite a participarem desse projeto. Eu encerro, agradeço mais uma vez a Corregedoria Geral da Justiça e o Tribunal, por ter implementado um projeto como esse, que para nós, né, juízes empresariais aqui das varas da capital e da RAGE, realmente um motivo de muita alegria, e nós estamos muito confiantes de que esse
será, não há nenhuma dúvida, um caminho também para resolver as disputas empresariais. Agradeço e passo a palavra à minha colega Andréia, que é juíza da Vara da RAGE. Obrigada. Boa tarde a todos. Desde já eu quero cumprimentar com muita alegria, né, a iniciativa do nosso corregedor, certamente um homem de visão, né, e dizer que é um momento histórico por parte do nosso tribunal, né, e quero agradecer também à desembargadora Maria Lúcia por ter nos abraçado e acolhido essa ideia e juntado tantas cabeças e expertises distintas, né. Esse agradecimento também faço especialmente ao Paulo Furtado, que conseguiu, com espírito agregador, juntar todo mundo, né? A gente tem espírito diferente, atuação diferente, expertise diferente, mas o Paulo conseguiu sensibilizar e nos fazer, né, na vara regional da qual eu pertenço, que basicamente congrega questões empresariais e regionais de 29 cidades de um cinturão industrial imenso da capital, e fez com esse espírito agregador, trouxe essa união maravilhosa num propósito comum, né? Na verdade, para mim, é a realização de um sonho. Eu venho estudando as ADRs há muito tempo, e a minha escolha na vara regional foi direcionada exatamente a que eu já vinha desenvolvendo. Né? Então, na verdade, eu quero mesmo agradecer e dizer que esse passo que o tribunal está dando nada mais é, os mediadores aqui que estão nos ouvindo, de uma proposta de um novo desenho de disputa. Né? Na verdade, quando se estabelece essa possibilidade de 2 projetos pilotos que abrem uma porta extraprocessual, nada mais é de que um desenho diferenciado de tratamento voltado para as áreas empresariais. É preciso dizer, eu acho que esse projeto não se confunde necessariamente com o desenvolvimento do que vem sendo feito com os Sejuscs na área de família. É direcionado à área empresarial. E essa crise da pandemia, como toda crise tem um lado positivo, tem um lado negativo e um positivo. O positivo é que trouxe a mediação, despontou a mediação. Nós já tínhamos um sistema normativo forte da mediação, né, desde da resolução 125, começou lá atrás com os juizados de pequenas causas, com a mudança do CPC viabilizando a mediação, mas não pegou, né? Como toda a diversidade, ela clama pela utilização de uma certa criatividade, e esse é o momento da mediação. Eu posso dizer na vara regional que o grosso é de pequenas e médias empresas pedindo socorro. Então, é uma crise de pequenas e médias empresas, porque as grandes conseguem financiamento direto dos bancos. As pequenas não conseguem porque não oferecem garantia. Então, o judiciário abriu essa porta dentro dos vários sistemas multiportas que nós temos, né? A conciliação judicial, a mediação judicial, a judicialização, as negociações diretas. Agora, felizmente, aquele pequeno empreendedor, ou médio, ou aquele que não tem a garantia, pode tentar negociar de forma coletiva nessa via mais rápida, expedita, que é do projeto. Né? O grande desafio, o gargalo, que eu sempre pontuo, é a dificuldade cultural em confiar numa estrutura extraprocessual. E a grande sacada desse projeto foi colocar o judiciário como legitimador do procedimento. Não é que o juiz vai entrar no meio da mediação, que é completamente confidencial, né? Onde as partes abrem as cartas na mesa, dizem o que tem que dizer e o juiz não participa. Mas a ideia é dizer assim, olha, o juiz vai facilitar e encaminhar para a mediação. Se as partes estão perdidas, eu não sei quem mediador, o juiz vai encaminhar para o mediador, que no presente caso dos projetos serão
mediadores especializados, né, dentro de um cadastro que já vem sendo formado, diferenciado, diferente do que já existe no Sejusc, mas que vão sendo aprovados, né, de acordo com as expertises nas áreas empresariais, mediadores voltados para franchising, patentes, marcas, assim como em recuperação judicial. E a grande maravilha disso também é que, nesse ritmo de pandemia, vieram resoluções do CNJ também amparando a mediação na área de recuperação judicial e fomentando também, futuramente, a criação desses sejusques empresariais. Daí a importância desse projeto vingar para que se torne definitivo. O grande gargalo é a dificuldade dos advogados em recepcionarem a mediação como um modelo diferente de solução de disputa, onde o win-win deve ser fomentado, né? Ninguém ganha totalmente, mas todos ganham e todos pedem um pouco, né? É a dificuldade. Eu, basicamente, peguei um dos processos, e foi de recuperação, que vieram do piloto, e senti uma certa resistência dos advogados. Na recuperação, especificamente porque nós não temos um mecanismo legal de conferir o stay nas negociações extrajudiciais. Boa parte, se não todos os credores anuírem a extraprocessual, nós não conseguimos fazer essa negociação coletiva em sede de recuperação. Diferentemente, na área empresarial, é possível, mas em sede de recuperação, onde o equilíbrio, a par condício dos credores, nós não conseguimos sem o stay. Então, essa talvez seja a grande dificuldade e a necessidade de sensibilidade dos players nessa negociação. Então, nessa fase, eu não consegui dar um andamento e levei a mediação, a mediação para a área judicial. Na área judicial, com o stay, eles se sentiram mais tranquilos. Mas, quem sabe, com a mudança da legislação da recuperação e falência, onde já se admite a possibilidade da suspensão decretada pelo juiz nessa fase extraprocessual, possa ser mais efetivo. Então, na recuperação, nós temos essa dificuldade, né? Também a questão da expertise e da forma de remuneração dos mediadores é algo que muitas vezes não torna atrativo a vinda de mediadores especializados para trabalharem na área judicial. Felizmente, a gente conseguiu fazer um juízo de complexidade das questões, analisando com a tabela também, que já existe, a tabela do CNJ, do Tribunal de Justiça, e fazer um juízo dentro da legislação recuperacional, um juízo de proporcionalidade para que seja feito uma remuneração condizente, determinada judicialmente, previamente sopesada, sem sacrificar o devedor, para que a mediação possa ser uma facilitação. A mediação no Brasil, a técnica utilizada é a facilitação, mas existe também, muito utilizada nos Estados Unidos, a avaliativa. Nada impede que um bom mediador, por exemplo, na área recuperacional, possa sentar com os credores, juntamente com o devedor, e faça uma análise, junto com a Jota, uma análise avaliativa de qual seria o melhor instrumento para viabilizar o soerguimento da empresa. Seja ele vendendo ativos, seja dando maior prazo para pagamento, ou vendas de UPIs. Então, esse trabalho do mediador é muito interessante. Eu tenho já em andamento algumas recuperações com mediadores com grande expertise já trabalhando nelas, e desde o início essa mediação é deferida para que trabalhe junto com
com os AJs, e assim, eu tenho muita confiança nisso, porque a ideia da mediação é o encurtamento da recuperação, já que o procedimento da recuperação é pesado e muitas vezes não recupera a empresa, né? Da forma como a legislação foi criada, deixando de fora credores privilegiados, como o fisco e os com garantia real, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, onde todos os credores estão em pé de igualdade e podem negociar sem privilégio nenhum, onde os credores podem, inclusive, sugerir a forma de recuperação e financiar por meio do Deep Financing, que agora vai ser criado, ou já foi projetado pelo projeto de lei 6229 em andamento no Senado. Meus queridos, é isso. Na verdade, nós temos alguns gargalos, né, que é a própria resistência da comunidade da advocacia com relação à mediação, um certo temor de que possa perder honorários com isso, e isso não é real, né? Os mediadores sabem que, muito pelo contrário, né, facilita e torna efetivo o procedimento. O outro gargalo que eu digo é assim, a própria divulgação desse projeto para que atinja os pequenos e médios e mostrem como procurar a mediação, qual é o caminho, e agora já tem essa porta do judiciário, né, dizendo assim, olha, aqui também nós fazemos o extrajudicial, e passa muito pelo trabalho da expertise do mediador, essa escolha refinada de quem vai atuar é muito importante. Então, acho que esse é o meu recado, que já acho que excedi um pouquinho, mas eu não podia deixar de dizer, porque hoje a capital e a regional estão unidas, nós temos um alinhamento profundo, discutimos bastante, eu mesmo me socorro muitas vezes na experiência do Paulo, na área recuperacional, já que a minha área é muito voltada para arbitragem e mediação, né? Mas a gente está num caminho de uniformização de procedimentos, de entendimentos, e eu fico muito feliz de poder participar desse momento histórico do tribunal. Aqui eu honro, já são 20 anos, né, na cadeira de magistrada, e eu posso dizer que eu tenho imenso orgulho desses colegas da área empresarial, que estão hoje tocando num momento crucial do país, né, esse grande projeto, que é simples, como toda boa ideia deve ser, né, começa por uma ideia muito simples, muito fácil, e tem uma efetividade, uma abrangência imensa. Oxalá os nossos mediadores possam ser atraídos para nos ajudar, assim como a advocacia na área empresarial. Grande abraço a todos, eu já encerro a minha fala por aqui e passo para o colega Marcelo Perino. Uma boa tarde a todos. É uma honra estar aqui neste evento, deixando já de pronto o meu cumprimento ao excelentíssimo desembargador Ricardo Anaf, nosso corregedor, agradecendo o apoio que nos tem dado, mandando um grande abraço à desembargadora Maria Lúcia Ribeiro de Castro Pisotti Mendes, minha grande amiga de Fórum João Mendes, já trabalhamos juntos. Estivemos juntos na Escola Paulista da Magistratura, né, eu como monitor daquele curso maravilhoso que foi criado por Vossa Excelência, muito feliz. E não tenho muito a acrescentar, sou o último a falar, e depois dessas explanações maravilhosas e extremamente com conteúdo sensacional, da Maria Rita, da Renata, a aula da nossa querida Andréia, né? Eu tenho apenas a dizer a todos que estão aqui presentes conosco que esse projeto vanguardista do nosso Tribunal de Justiça, como sempre, né, não atinge só as varas especializadas, empresariais e de recuperação e falência da capital. Elas atingem também, esse projeto atinge também as duas varas criadas e instaladas no ano passado, não é? Que tratam da matéria empresarial e de direito de insolvência da primeira
RAJ, que é a primeira região administrativa judiciária, que engloba efetivamente 29 comarcas do entorno da capital, 29 comarcas da região metropolitana da capital, não é? Estão abarcadas cidades com densa atividade empresarial, importante atividade empresarial, e de pronto, então, já deixo consignado que as varas regionais também estão à disposição para fazer, concretizar esse projeto de uma forma com muito sucesso. Então, sem muito a dizer, porque já tenho visto aqui várias perguntas sendo feitas, né? Eu acho que eu não tenho muito a acrescentar quanto ao conteúdo, quanto ao escopo do projeto, que já foi bem delineado pelos colegas, né? Eu acho que ficaríamos aí para eventuais respostas às perguntas dos presentes, que são bastantes, e eu fico bastante satisfeito também pela quantidade de pessoas que estão conosco neste evento, não é? E, por fim, agradecendo ao Paulo, a Maria Rita, a Renata e a Andréia por me incluírem nesse projeto, que para mim me traz muita honra, muito orgulho, ok? E vamos em frente, vamos pacificar, essa é a nossa intenção. Muito obrigado. Germano. Maravilha. Agradecemos, então, doutora Maria Rita, doutora Renata, doutora Andréia e doutor Marcelo Perino. Passaremos, então, para as perguntas dos nossos convidados. Como o doutor Marcelo disse, algumas delas já estão sendo feitas no nosso chat, algumas já foram até respondidas aí pelo doutor Paulo, pela Rosângela, nossa assessora de imprensa, mas conduzirá, então, esse debate a desembargadora Maria Lúcia Ribeiro de Castro Pisotti Mendes, que está com a palavra. Desembargadora, precisa ligar o microfone. Agora sim. Não ligou, doutora. Puxa vida, agora foi? Agora foi. Desculpe. Já agradecer muito ao Germano, que eu chamo de Merx, né? Tantos anos já de tribunal, né, Germano? Dino e Ricardo e todos da assessoria de imprensa, Cecília, porque um evento como esse só é possível graças a, não só a prática, mas a paciência que todos vocês têm em conseguir juntar as ideias que a gente quer. E como é um evento curto, eu estou muito encantada com o número de pessoas que se inscreveu. Nós fizemos um evento fechado para depois divulgarmos. Vamos ter muitos outros eventos para divulgar, inclusive na mídia, mas esse, o primeiro, tinha que ser um evento fechado, e mesmo fechado, está batendo recorde aqui de participantes. Eu estou encantada, estou mais orgulhosa ainda, estou até emocionada mesmo, porque nós estamos, de fato, fazendo aqui, plantando uma semente, é um momento histórico para o tribunal. Então, como é um evento mais curto, formatado para ser mais curto, eu peço bastante objetividade nas perguntas, não vamos poder dar espaço para todos, mas vamos ouvir pelo menos algumas, 2, 3 perguntas, quantas o tempo permitir, depois eu faço o encerramento. Mertz, eu preciso só que você me diga quem é que está inscrito para fazer a pergunta, e peço também a todos que forem fazer objetividade na pergunta, e aos colegas que forem responder também, por favor, objetividade na resposta. A primeira pergunta, acho que é do presidente da ASP, é isso, Mertz? Isso, doutor Renato Cury. Doutor Renato Cury, então pode abrir seu microfone, por favor, e fazer sua pergunta. Da Associação da ASP, por favor, doutor Renato Cury, pode abrir seu microfone? Olá, boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, gostaria de saudar a desembargadora Maria Lúcia Pisotti de Castro, Maria Lúcia Ribeiro de Castro Pisotti Mendes. Gostaria de fazer uma saudação também ao doutor Paulo Furtado, à doutora Renata Mota Maciel, à doutora Andréa Palma, ao doutor Marcelo Perino. Dizer que a Associação dos Advogados de São Paulo se sente honrado em participar deste evento de lançamento. Acima de tudo, como é de conhecimento do Tribunal de Justiça, a ASP é uma incentivadora da mediação, ela tem o seu centro de mediação em parceria com o Tribunal de Justiça, temos trabalhado de forma incansável em processos que são enviados ao centro de mediação da ASP, o centro de mediação da ASP está à disposição, sempre esteve à disposição do Tribunal, e nós, que todos nós aqui estudamos dentro da cultura do litígio, sabemos que este é o momento de enxergarmos e abrirmos essas portas para a resolução de conflitos de outra forma. A mediação nada mais é do que o instituto que está aí
aí, está colocado, acho que tem que ser testado, nada mais importante, né, e um projeto como esse, né, vindo nessas varas, né, empresariais aqui de São Paulo, acho que vai ser sim um balão de ensaio e certamente vai repercutir no Brasil como um todo, né? Obviamente a advocacia sempre tem uma preocupação de sempre haver a participação dos advogados nesses processos de mediação, né? A participação do advogado é indispensável até para que possa, né, aconselhar os seus clientes. Sabemos, né, e conhecemos muito bem as normas, né, que estão disciplinando este modelo e esse projeto de mediação, né, mas gostaríamos aqui, em nome da Associação dos Advogados, a ASP, parceira do Tribunal de Justiça, em aplaudir a iniciativa e dizer que, né, a ASP está também dentro dos seus cursos e cumprindo a sua missão institucional, difundindo a mediação, para que os advogados realmente conheçam o Instituto, quebrem, né, todos esses preconceitos em relação a esse Instituto e, de alguma forma, estimulem, porque, de certa forma, a gente tem que entender que não dá para a gente levar ou judicializar todas as nossas questões, né? Então, no momento agora, né, de pandemia, em que a questão, né, do distanciamento foi e é uma realidade, e o número de processos relacionados aí a esse tema também tende a aumentar, as dificuldades econômicas pelas quais o país passa. Então, nada mais importante para que tenhamos, né, um ambiente favorável para que possamos, sim, trabalhar em conjunto, né, com um instrumento da mediação, sendo um instrumento, obviamente, eficaz na resolução e na pacificação dos conflitos. Era essa as minhas singelas contribuições em nome da Associação dos Advogados de São Paulo. Gostaria de parabenizar o Tribunal de Justiça por este, né, projeto e dizer que a ASP está à disposição, mais uma vez, do Tribunal para contribuir naquilo que for necessário. Muito obrigado e eu devolvo aí a palavra à doutora Maria Lúcia. Obrigado. Obrigada, doutor Renato. A palavra que a senhoria colocou do preconceito é importante, e eu acho que todos os colegas das varas que falaram hoje, todo mundo teve que correr contra o tempo, porque nós temos muito mais a dizer, todos colocaram muito bem a ideia de que é o tribunal que está supervisionando esse projeto, e por isso é importante que a sociedade, os advogados e os representantes das empresas compreendam que esse é um projeto que tem essa proteção do Poder Judiciário. Como foi muito bem dito pelos colegas, não vai haver intervenção no ato da mediação, mas é um projeto que está sendo totalmente cuidado, fiscalizado, vai ser sempre aperfeiçoado para que não haja este preconceito, para que não haja esta dúvida, para que não haja uma resistência. O que nós queremos é agir todos no mesmo caminho, mas só conseguiremos fazer isso com o apoio dos advogados, com o apoio dos representantes das empresas. Se não participarem, nós não temos a demanda. E se não temos a demanda antes de judicializar, é um novo processo que se transforma. Então, a colocação da ASP é muito importante, porque a ASP fala em nome dos seus associados, em nome dos advogados. Nós estamos falando aqui de um projeto que envolve, certamente, somando o PIB da capital, com da primeira RAJ, a região administrativa judiciária, 49 comarcas, muito importante. Nós estamos falando numa cifra de um PIB que é maior do que a maioria dos países da Europa. Então, isso é muito relevante para a situação econômica do país. Ou nós acreditamos nesse projeto, damos essa chance e fazemos o trabalho dando a carta de confiança, com credibilidade. Se não acreditarmos, nós vamos deixar de ter a cifra dos 100 milhões de processos no Brasil, vamos ter muito mais brevemente, porque realmente, o doutor Renato falou, é verdade, o número de processos já aumentou. Pouco tempo nesse pós-pandemia, que não estamos nem no pós ainda, estamos durante a pandemia, o número de processos já aumentou. Então, realmente é uma preocupação, e se temos o apoio da ASP, tomara que tenhamos também da OAB, do IASP, de todas as entidades, são muitas que estão participando hoje, eu estou realmente muito satisfeita, porque ao participar já confere credibilidade ao evento, já nos dão essa carta de confiança, e certamente vão aderir. Então, eu agradeço muito. Merckx, se tiver tempo para mais uma ou duas perguntas, eu não sei se tem. Doutor Tirso Salles Meirelles, que nos ouve aí, levantou a mão, ele mandou uma mensagem, ele é presidente do SEBRAE de São Paulo, também está representando o presidente da FAESP, doutor Tirso, uma honra tê-lo aqui, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, gostaria de cumprimentar o nosso digníssimo doutor Ricardo, nosso desembargador e nosso presidente corregedor, e todas as desembargadoras que usaram da palavra muito bem. Estamos muito felizes, momento muito complexo, muito difícil. Em março desse ano, fizemos um levantamento e verificamos as dificuldades que iriam ocorrer os micros e pequenos empreendedores. Momentos complexos, e nós saímos para orientar. Inclusive, fizemos um kit de enfrentamento
para que pudéssemos orientar sobre os conflitos futuros que iriam acontecer. Inclusive, também chegamos a informar o governo federal, o governo estadual, dos problemas financeiros que iam ter, porque, infelizmente, a nossa micro e pequena empresa tem um fluxo de caixa por 10 dias apenas. E foi muito bem aceito pela sociedade. Então, quero aqui cumprimentá-los por esse projeto piloto, que realmente a sociedade ela mudou. Ela hoje tem uma visão totalmente diferenciada, solidária, para que a gente possa dar as mãos, para que nós possamos sair dessa dificuldade. E nós tendo o Judiciário junto conosco, o Tribunal de Justiça junto conosco, nesse processo de poder ampliar, levar isso à nossa sociedade empresarial e dos trabalhadores também, porque nós levamos conjuntamente o processo, conseguiremos sair com muito mais justiça nesse momento tão difícil, tão delicado. Podem contar com o Sebrae São Paulo, podem contar com a Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo, em nome do Dr. Fábio. Eu estou vendo aí junto conosco o nosso Bruno Quick, que é o nosso diretor do Sebrae Nacional, que está participando também, e comunga conosco essa luta para que nós possamos trabalhar junto com vocês nessa mediação, nessa envergadura de modificação. Vocês estão fazendo um momento tão importante e estão sendo prioritários nesse momento para a sociedade. Parabéns ao tribunal, parabéns a todos os embargadores que participaram, que é o que a sociedade tanto necessita. Meu muito obrigado pelo convite e por estar participando com vossas senhorias. Bem, obrigada, doutor Tirso, pelas palavras muito enfáticas e é muito importante porque Vossa Senhoria representa duas entidades da maior importância e o que nós temos que fazer agora é essa interlocução. Todos que estão participando hoje, eu emocionada mesmo, agradeço a participação, agradeço por estarem querendo compreender do que se trata, sei que vão aderir ao projeto e faço um pedido, antes de passar a palavra, se o Merckx me autorizar, se tiver tempo para mais uma pergunta, mas quero, para não esquecer, quero pedir a todos que estão participando, não só os colegas, mas serem todos promotores da difusão dessa novidade, porque a alma do negócio é a propaganda e sempre será. Eu preciso que todos que estão participando hoje comentem com seus colegas advogados, comentem com as outras entidades parceiras, comentem com seus familiares, amigos, outros empresários, pequenos comerciantes, comerciante individual e os grandes empresários também, porque ainda que os bancos de fomento, o BNDES hoje anunciou mais uma ajuda, sim, haverá ajuda, mas nós sabemos que não será suficiente se a gente não evitar as judicializações. Então, nos ajudem a promover e fazer essa divulgação, porque o projeto, eu insisto, eu tenho 16 anos de experiência nessa área, e quando eu criei o primeiro setor de conciliação do país, que foi do João Mendes, não havia nada do que nós estamos tendo hoje, que era essa credibilidade, havia muita desconfiança. Se nós não tivermos adesão e não fizermos a propaganda, o projeto não funciona, e eu sei que ele tem tudo para funcionar. Então, doutor Tirso, da minha parte, já aproveito a sua presença de todos para pedir que nos ajudem a fazer essa propaganda do bem. Merckx. Doutora, nós temos bastante pergunta, tem bastante gente pedindo a palavra. Acredito que a gente pode fazer mais uma. Eu identifiquei aqui, acredito que está representando a OAB, doutor Oreste Laspro. Se quiser, doutor Oreste, eu vi que levantou a mão. Exatamente, Max, Oreste Laspro. Estou representando o presidente Caio, da OAB, que nos pediu para participar desse evento. Eu aproveito a oportunidade, antes de mais nada, agradecer o convite feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, cumprimentar o eminente corregedor, desembargador Ricardo Anaf, desembargadora Maria Lúcia Pisotti Mendes, os demais magistrados que compõem as varas especializadas, seja em falência, seja em empresarial, e pedimos a palavra, antes de tudo, para não só agradecer o pioneirismo do tribunal em perceber a gravidade da situação enfrentada e, acima de tudo, a necessidade da busca de soluções alternativas, mas, acima de tudo, pela oportunidade que, desde o início, doutora Renata, doutor Paulo, doutora Andréa, deram à OAB e aos advogados que militam, seja na área de recuperação, falência e empresarial,
que pudessem dar sugestões ao projeto antes dele ser implementado, acima de tudo, de modo que se percebesse, se desse, e isso foi perfeitamente compreendido e atendido, e nós agradecemos muito, com a figura essencial do advogado. Passava nesse momento a informação a doutora Renata para nós, que dos quase 30 cases que já estão ou que estão sendo examinados, nos 30 casos havia a presença do advogado. Então, esse é um ponto essencial. Esteja certa, desembargadora Maria Lúcia Pisotti Mendes, que a mentalidade da advocacia está mudando, nós estamos perfeitamente alinhados com o Tribunal de Justiça e entendendo que a cultura do litígio ela deve ser revista, respeitados os princípios e garantias constitucionais. A mediação realmente é um mecanismo alternativo de solução de conflito, desde que, evidentemente, ela respeite os limites naturais das leis extravagantes, como a lei de falência e recuperação, algo que, repito, vem sendo tão bem compreendido pelos magistrados das varas especializadas. Então, essas são as palavras em nome do presidente da Ordem do Advogado, que contem com o nosso inteiro apoio neste projeto. Muito bem, muito obrigada, doutor Oreste Laspro. Para nós é muito importante essa fala vinda de Vossa Senhoria representando a OAB, porque é tudo que nós queremos, a adesão dos advogados. E tenha certeza, doutor Laspro, com a prática que Vossa Senhoria tem nessa área, todos nós sabemos da essencialidade dos advogados e sabemos que a mentalidade está mudando da cultura do litígio para a cultura da pacificação, e não é só da pacificação, é do resultado, porque às vezes o litígio julgado não atinge o resultado, e com o consenso o resultado, além de breve, é muito mais efetivo. Então, se nós temos a participação dos advogados com essa adesão, e ainda mais representado pela OAB e todos que estão participando, é tudo que nós precisamos. E quero dizer, garantir também que não só a participação dos advogados, não só porque constitucional e legalmente ela é prevista e protegida, mas para nós, juízes e desembargadores, nenhum trabalho é feito com completude, com integralidade, sem a participação dos advogados. Então, os advogados precisam se preparar para trabalhar na mediação. Os prepostos, isso eu digo a todas as entidades que estão aqui participando, precisam ser preparados para trabalhar na mediação. É muito diferente o trabalho do advogado quando ele vai se pôr, se colocar representando os interesses do seu representado, do seu cliente, quando ele trabalha no campo da mediação. Então, nós estamos à disposição no Tribunal de Justiça, eu particularmente, na vida acadêmica, como lembrou meu amigo querido e colega Marcelo, quando já fizemos 3 cursos de pós-graduação na Escola da Magistratura nesta área, tem muitos cursos capacitando as pessoas hoje, já temos mais de 7 mil mediadores formados, só capacitados em São Paulo, então é muito importante que todos que estão participando desse evento tenham a certeza e a garantia de que os mediadores estarão preparados para esse desafio, porque é um desafio, teremos mediadores, e a intenção da Corregedoria, o doutor Ricardo Anaf deixou isso muito claro, é que nós tenhamos um preparo específico, curso de preparação e aperfeiçoamento na mediação empresarial, inclusive, de recuperação, para que esses mediadores, como disseram as minhas colegas, que também se apresentaram, também colocaram os detalhes, Paulo e Marcelo também, precisamos de profissionais preparados para trabalhar. Merques, não sei se temos mais um tempo para alguma pergunta, senão depois, quando você me autorizar, eu faço o encerramento. Doutora, a senhora que manda, que tem mais uma pessoa com a mão virtual levantada aqui. Eu tenho a impressão que ele representa a Fiesp. Doutor João Luiz Lessa, é isso, da Câmara de Arbitragem da Fiesp, não é isso, doutor? Isso, obrigado, embargadora, obrigado. Em primeiro lugar, registrar a satisfação de conhecer melhor o projeto, de ver como é auspicioso e conhecer a posição do tribunal. O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, são parceiras no projeto Empresa Amiga da Justiça, levam em toda a comunidade essas ideias, esse ideal. E aqui eu falo e estou representando o ministro Sidney Sanches e a ministra Ellen Grace, que são o presidente e vice-presidente da Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação, Fiesp. E para falar do alinhamento, falar de nossa disposição, nosso engajamento pronto com o projeto, estamos ao dispor como pudermos colaborar, e informar que nessa linha, por uma coincidência, a Câmara está lançando um projeto de mediação social
e gratuita para aquelas empresas do ecossistema, não é, filiadas ao Ciesp, associadas ao Ciesp e aos sindicatos que compõem a Fiesp, para causas de até R$100 mil. Quer dizer, um programa gratuito, uma forma de testar a mediação, de permitir que o empresariado conheça. Esse projeto foi lançado semana passada, é um projeto que foi idealizado pelo professor Kazuo Watanabe, é um grande nome da mediação de cenário nacional. Então, acho que há muita convergência de ideias e dizer, foi mencionada aqui a participação da Câmara dos Deputados, falar então do engajamento do Ciesp, da Fiesp enquanto instituições, da sua Câmara nessa disponibilidade e também, inclusive, o projeto de mediação social que está lançado aí com gratuidade para vários casos. Então, há muita sinergia e é um assunto de primeira ordem, primeira grandeza para o mundo jurídico, para o empresariado. Não haverá superação da crise econômica, da pandemia econômica, se não houver solução adequada dos conflitos. Então, eu agradeço, parabenizo e coloco aqui, não é, representando o ministro Sidney Sanches, a Câmara, à disposição como puder ajudar. Obrigado. Muito bem, doutor Lessa, muito obrigada pela sua participação e um abraço também afetuoso ao nosso eterno ministro Sidney Sanches, que para nós ele sempre será o ministro Sidney Sanches, é um professor não só do direito, mas na área da mediação, foi um dos primeiros a ter coragem, depois de alcançar o cargo máximo da justiça, a ter coragem de falar sobre mediação. E eu falo a palavra coragem, porque precisa ter coragem para mudar, né? A gente precisa ter coragem para inovar. E o ministro Sidney Sanches foi um corajoso, foi um dos primeiros na sua estatura a falar sobre mediação, quando todo mundo dizia que mediação era coisa para conflito pequenininho. Então, agora o Brasil está entendendo que a mediação não é para conflito pequenininho, é para qualquer tipo de conflito que a sociedade está rogando, implorando por isso. Então, eu agradeço a participação da Fiesp e eu estou me colocando à disposição porque eu sou uma voluntária da mediação. Então, qualquer lugar que queiram falar sobre mediação, é só me chamar, pelo menos com um dia de antecedência, que a gente dá um jeito. Porque o que a gente quer é que tenha mediação em toda parte, da mediação comunitária na seara até penal na seara da família, como esta mediação que agora, para salvar a economia do país, é absolutamente vital. Merck, se a gente tiver tempo, eu abro para mais 2 perguntas e depois eu faço o encerramento. Eu estou vendo que tem várias mãos levantadas, não sei como é que você vai selecionar, mas vamos sortear 2, e eu agradeço que muitos queiram perguntar, mas nós temos a possibilidade de responder depois por escrito, e também vamos criar um outro canal, que a nossa tremenda assessoria de imprensa e o nosso competentíssimo cerimonial vão dar ideias para a gente criar um canal para responder as próximas dúvidas, que hoje não foi possível responder. Vamos lá, Merck, mais 2. Tem mais 2 pessoas com a mão levantada. Vamos finalizar, então, com os 2. Vamos se preparando. É doutor Guilherme Gilsani e doutora Fátima Bonassa Bucher. Vamos ouvir, então, primeiro o doutor Guilherme, que mandou no chat uma pergunta também. Ele que representa a Associação Comercial de São Paulo e a Federação das Associações Comerciais de São Paulo. Doutor Guilherme, com a palavra. Boa tarde a todos. É um prazer enorme participar desta reunião. Reencontrar a doutora Maria Lúcia Pisotti, ela que em 2008 foi a nossa mentora na implantação do primeiro posto de conciliação extraprocessual do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, estou aqui falando em nome da Associação Comercial, hoje com 15 distritais na cidade de São Paulo e 420 associações no estado de São Paulo. E gostaríamos de colocar à disposição toda a nossa estrutura, por meio de parceria, seja lá qual é a melhor forma que o tribunal preferir, para a gente abraçar e expandir esse projeto para a cidade de São Paulo e para todo o interior, se necessário. Justamente pedir a palavra para apenas colocar à disposição toda essa estrutura, doutora Maria Lúcia, a todos os membros do tribunal, porque somos parceiros da primeira hora aí do Tribunal de Justiça. Muito obrigada, doutor Guilherme. Eu fico mais uma vez emocionada. Esse evento que era para ser um evento altamente profissional, eu não consigo ser só profissional sem ficar emocionada ao falar com tanta empolgação e ouvir mais empolgação ainda do lado de lá. Doutor Guilherme, agora foi um momento saudade, né? Porque o PACET, que foi o primeiro posto de avançado de tratamento da conciliação para o trabalhador, uma parceria uma coisa inédita, porque houve uma parceria da Prefeitura de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, com o apoio absoluto da Associação Comercial, que patrocinou, fez uma parceria inédita no tribunal, na época em que
o nosso saudoso, o desembargador Rulli, que já não está mais entre nós, da EPM, que com o Marcelo estava comigo lá, ele criou essa possibilidade, e o desembargador Walter de Almeida Guilherme, que também fez história no tribunal, foi participar da inauguração. Estavam presentes prefeito, governador Serra, prefeito Kassab. Foi um evento que foi também um momento histórico. Então, veja, Vossa Senhoria fala de uma coisa que aconteceu há tantos anos, há 13, 14 anos, e quantas sementes foram plantadas que hoje já estão frutificando. Então, eu vou, no bom sentido, cobrar o apoio de todas essas entidades que estão aqui apresentando a ideia de fazer a parceria, porque certamente o tribunal vai precisar de todos esses braços. Muito obrigada, doutor Guilherme. Agora, a última pergunta, Mel. Então, doutora Fátima Bonassa. Muito obrigada, doutora Maria Lúcia. Na realidade, eu sou diretora da ASP, o nosso presidente já falou, mas eu não estou falando aqui como diretora da ASP, mas eu estou falando como mediadora e como advogada. Como mediadora, já tendo atuado nas varas empresariais, eu queria parabenizá-la, parabenizar o tribunal e parabenizar os juízes das varas empresariais por essa disponibilidade e por essa grandeza de espírito, na verdade, de abrir o tribunal para essa inovação tão importante para a justiça, né? E como advogada, na realidade, desde já convidá-la a falar em cursos de formação de advogados para atuar especialmente na área da mediação empresarial, porque como mediadora, e também como advogada, mas como mediadora, nós notamos que muitas vezes os advogados não sabem, eu diria assim, não sabem onde pôr as mãos no momento em que participam das sessões de mediação, especialmente quando os casos são mais volumosos, de valores mais elevados e com questões mais relevantes sendo discutidas. Todas as questões para as partes, na realidade, são relevantes, mas algumas questões são mais intrincadas, mais complexas, né? E inclusive aos olhos do direito, e aí os advogados realmente não sabem como se desempenhar nesse novo papel. Então, eu agradeço, inclusive, a senhora ter referido a sua disponibilidade e nós vamos convidá-la certamente para participar desses cursos de formação, inclusive que nós promovemos na ASP. Uma vez mais, muito obrigada ao tribunal por essa iniciativa e parabéns especialmente à senhora e ao grupo de juízes que está empenhado nisso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Fátima. Vou aproveitar essa sua colocação para reiterar o que eu disse há pouco. Precisamos, de fato, preparar mediadores, prepostos e principalmente advogados para esse novo formato de trabalho imprescindível dos profissionais bem preparados no foco da pacificação de conflitos para resolver os problemas dos seus representados. Então, eu agradeço a sua participação e já me coloco à disposição para essa ou qualquer outra atividade que seja no fomento, na divulgação e na efetivação da mediação. Eu vou devolver a palavra para o Merckx, para ele depois me dizer se eu posso fazer o encerramento. É isso, Merckx? Sim, doutora. Só para agradecer o pessoal que está mandando mensagem aqui no chat, em especial a Alessandra Bonilha, colocando o CONIMA, Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, à disposição do projeto, e divulgar um site onde todo mundo pode conseguir os e-mails dos juízes e as informações sobre o projeto. www.tjsp.jus.br/coronavírus/mediação empresarial sem cedilha, sem o tio. Então, tjsp.jus.br/coronavírus/mediação empresarial. A Cecília colocou no chat, quem quiser copiar, está ali no chat dessa nossa reunião. Agora sim, então, doutora, para promover o encerramento dessa nossa reunião, mais uma vez com a palavra a desembargadora Maria Lúcia Ribeiro de Castro Pisotti Mendes. Obrigada, Merckx. Merckx adora falar meu nome inteiro. Vamos lá, Merckx. Doutora Alessandra, muito obrigada pela sua observação. E eu aproveito aqui para informalmente mandar um beijo para o doutor Marcinho Bonilha, meu amigo, meu colega de concurso, que resolveu se aposentar antes da hora, mas certamente para ter muitas atividades agradáveis. Então, por favor, mande um beijo a ele, só para a gente deixar um momento informal aqui no nosso evento. Merckx e a todos do cerimonial, fica a minha gratidão aí por terem conseguido em tão pouco tempo fazer desse evento um absoluto sucesso. A assessoria de imprensa, que agora
A Cecília vai ter que me aguentar, porque agora nós vamos divulgar tudo isso daqui para frente, e a mídia tem que abrir o seu espaço, então já agradeço também. E uma gratidão do fundo do coração aos meus colegas, meus jovens colegas, e todos tão dispostos, dinâmicos, aguerridos, competentes e extremamente bondosos com a causa da pacificação e bondosos comigo por me permitir participar disso. Eu já agradeci do fundo do coração ao Ricardo, a NAF, ele sabe da importância que tem para mim, desde aquele longínquo tempo, quando eu ganhei o Prêmio Novari, quando a mediação ainda era um sonho, ele sabe da importância que isso tem para mim, para a justiça. E vocês estão tendo um gesto, vou usar aqui a expressão da doutora que falou ao final, acho que foi a doutora Fátima, Vossas Excelências, meus colegas, estão mostrando o que é, de fato, grandeza de espírito e espírito público. Vossas Excelências são juízes magnânimos, não só no sentido da competência, estão mostrando o que é ter espírito público, fazer além da sua obrigação, em busca da efetiva realização do trabalho da justiça, que é a resolução dos conflitos pela pacificação social e poder resolver os problemas de todos os brasileiros que levem as suas questões. Então, o Judiciário está abarcando esse projeto. Eu agradeço imensamente a participação desse número enorme de pessoas, convidados que quiseram saber do projeto, vão poder ter as informações, mandem, e eles vão dar um jeito de nos transmitir, nós vamos responder dentro do possível, e vamos tentar engrandecer esse projeto, logo para todas as rádios do Estado, logo para todos os estados, que eu tenho certeza que vão querer, no bom sentido, copiar o exemplo de São Paulo. Aconteceu isso no começo, vai acontecer de novo, e é o que a gente quer, porque senão, se não fizermos isso, nós não vamos dar conta de resolver os problemas, e é assim que a gente constrói um país melhor. Eu agradeço muitíssimo a participação de todos, e agradeço não só honrada e orgulhosa de estar fazendo parte desse momento histórico no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas emocionada. Agradeço de coração. Muito obrigado, e eu declaro, então, encerrado esse evento para próximos que virão. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.